Eu sou Vera Menezes e estou aqui novamente para continuar a nossa conversa sobre pesquisa. No vídeo anterior, a gente conversou um pouco sobre a questão da redação do texto. E eu gostaria de enfatizar que você deve sempre fazer uma boa revisão antes de enviar para o seu orientador. O orientador não tem obrigação de fazer revisão do texto. E quando você envia para ele um texto com muitos problemas de redação, né? Um texto que está sem tessitura, né? Sem textualidade, o orientador acaba desviando a sua atenção para os problemas formais e deixando de concentrar naquilo que ele deveria fazer, que é no conteúdo do seu trabalho. Então, o ideal é sempre pedir alguém para revisar o texto e escolha alguém que realmente seja um bom revisor. Um conselho que eu gostaria de dar é sobre o uso de siglas. É muito comum a gente ler um trabalho onde aparecem siglas, ou que a gente não se lembra, já até viu, mas não lembra o que significa, ou mesmo siglas que a gente nunca viu. E muitas vezes o autor ou não nos conta o que aquilo significa, ou só vai nos contar depois que aquilo já apareceu várias vezes. Então, a regra é a seguinte: primeiro, use a expressão, a primeira vez que você for usar a sigla, ela deve ser precedida pela expressão por extenso e a sigla entre parênteses. E você pode escrever doravante e coloque a sigla, né? Eu acho que a gente deveria evitar o excesso de siglas. Mas se elas forem inevitáveis, eu acho que seria interessante se a gente pudesse ter um marcador de texto, né? Desse que vem dentro de livro. Por exemplo, aqui tem um marcador, nesse aqui veio com calendário, mas faça um marcador com todas as siglas e coloque dentro do seu trabalho. Mas a lista de siglas, ela tem que aparecer da mesma forma que você faz um índice, você também tem que fazer uma lista de siglas para guiar o seu leitor. Finalmente, em relação à escrita da dissertação ou da tese, tenha dó do seu leitor, né? Não fique prendendo o seu leitor em inúmeras páginas com revisão bibliográfica, com uma profunda discussão sobre a teoria que você vai utilizar, para depois vir com análise dos dados. Ninguém merece ler um trabalho de 150 páginas, onde as 120 páginas de blá 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 e só 30 de algo que foi você mesmo que fez. Então, tente equilibrar essas sessões para que a sua análise de dados ocupe uma parte, a sua análise, as suas conclusões, ocupe uma parte relevante. Eu quero encerrar o vídeo de hoje falando sobre dois aspectos éticos. O primeiro é a questão da escola pública. Não vá fazer uma pesquisa em uma escola pública para falar mal dessa escola, para falar mal do professor, né? Todo mundo sabe que há experiências ruins nas escolas públicas, nas escolas particulares. A diferença é que a particular não vai deixar você entrar lá para fazer pesquisa e falar mal dela, né? Além do mais, é muito comum, lembra quando eu falei sobre do título generalista, né? As pessoas colocarem assim, o fenômeno X na escola pública. Não é na escola pública, naquela escola que você pesquisou. Mas um princípio ético se a sua pesquisa vai ameaçar a imagem pública de um professor ou de uma escola, não faça essa pesquisa, né? E a outra coisa que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado é para não criticar um trabalho, né? Ou fazer a sua revisão teórica, não criticar uma teoria para falar de um fenômeno só porque a teoria que você abraça vê o mesmo fenômeno com outra lente, né? Nada te impede de você mostrar formas distintas de se
falar sobre um fenômeno, mas não jogue pedra em quem não reza pela sua cartilha. Os trabalhos alheios devem ser lidos com respeito, e eu costumo dizer, ser lido de dentro do trabalho, na perspectiva daquela teoria. Então, se você está lendo um trabalho sobre linguística gerativa, você tem que ver se esse trabalho é coerente com a perspectiva chomskiana e não com a perspectiva funcionalista. Se você está lendo um trabalho sobre autonomia de aprendizagem à luz de conceitos de Vygotsky, da teoria sociocultural, você tem que ver se isso está sendo, se aqueles conceitos estão adequadamente empregados para falar de autonomia de aprendizagem. Você não vai criticar esse trabalho na perspectiva subjetiva de uma teoria, por exemplo, psicanalítica, que vê a autonomia por um outro prisma. Isso não é ético. E, finalmente, cuidado com os modismos e com as igrejinhas, né? Não é porque você abraçou a teoria da moda que todo mundo é obrigado a fazer trabalhos usando essa teoria e seguir as mesmas trilhas que você está seguindo. É isso por hoje. Um abraço.